Dando continuidade ao nosso projeto de entender os impactos da resolução do CFM de telemedicina, que traz a obrigatoriedade de consultas presenciais a cada 180 dias, eu estou aqui hoje conversando com o fundador da Associação Crônicos do Dia a Dia, que trabalha e atende mais de 40 mil pacientes e pessoas que convivem com condições crônicas de saúde. Nós vamos conversar com ele justamente para entender, no dia a dia desses pacientes, como que essa resolução impacta? Como que essa obrigatoriedade de consultas presenciais, muitas vezes até sem indicação clínica, pode afetar a vida desses pacientes? Gustavo, desde já te agradeço por ter essa disponibilidade de conversar aqui com a gente. Eu queria entender um pouquinho do seu dia a dia, entender como que funciona a própria associação, os pacientes e como que você vê essa normativa do CFM, que hoje é uma resolução, tá? Nós temos a telemedicina, né, a lei da telesaúde, que trata mais da questão da autonomia médica, que traz relações principiológicas com autonomia, com bem-estar e acesso à saúde, mas essa resolução que ela regula a telemedicina, ela traz essa obrigatoriedade focada nas doenças crônicas e em condições de longo tratamento. Então, eu queria entender de você qual que é a sua percepção, o que você vê nesse cenário? Esse cenário de resolução versus lei, ele não deixa de ser o cenário que as pessoas com condições crônicas de doença vivem, porque tem muita incerteza dentro do diagnóstico, né? A Associação Crônicos do Dia a Dia, ela trabalha para produzir conteúdo, informar o paciente, multiplicar essas vozes de advocacy para que eles militem pelas próprias condições de doença. Mas quando a gente fala em condição crônica de saúde ou condição crônica de doença, a gente precisa entender que a doença ela não atua sozinha, ela precisa de um ser humano, né? E esse ser humano ele não é compartimentado, ele é um ser integral. Quando a gente olha o impacto da doença num cenário biopsicossocial, vai muito além do próprio diagnóstico. Por exemplo, pessoas com obesidade que têm que fazer ali a sua a cada 180 dias consulta. Como que a sociedade está hoje estruturada para ter assentos para pessoas com obesidade no ônibus? Como ela está estruturada para poder acompanhar essa pessoa com obesidade, inclusive tratar essa condição? Trazendo até um olhar de que algumas das condições crônicas de doença que carecem pela resolução dessa consulta a cada 180 dias, muitas delas sequer têm tratamento ainda. Então, quando a gente olha para o impacto da resolução versus a lei, a gente tem que pensar na vida da pessoa, né? Na vida social, na vida laboral, na vida íntima ali de casal, dentro do mesmo lar. O impacto da doença ele é um, mas o impacto da resolução ele chega a ser até mais perverso, porque você conviver com uma condição que te faz acordar e dormir, convivendo com uma condição crônica de doença, essa condição ela precisa de fato ser olhada nas várias esferas que esse paciente se encontra hoje. Isso também me preocupa, você trazendo essa reflexão. A resolução ela fala, né, doenças crônicas e doenças, né, e tratamentos de longa duração. Você acha pertinente colocar dentro de um mesmo guarda-chuva diversas questões clínicas? Porque quando a gente fala de doenças crônicas, a gente está falando desde uma fibromialgia, de uma enxaqueca, de uma esclerose múltipla, até da oncologia. Nós estamos falando de uma gama gigantesca de especialidades. Você acha que colocar todas as condições clínicas, todas as doenças dentro desse mesmo guarda-chuva tem algum sentido? Na verdade, colocar essas condições todas no mesmo balaio não tem sentido algum, porque eu, por exemplo, que tenho esclerose múltipla, não tenho nada a ver com o meu vizinho, que eventualmente possa ter esclerose múltipla também. Eu que sou um homem branco, vivo num bairro seguro, heterossexual, tenho um trabalho estável, a minha condição hoje, de repente, pode me permitir fazer um acompanhamento a cada 180 dias com um profissional de saúde. Mas será que o meu vizinho, com o mesmo diagnóstico que o meu, conseguiria fazer esse acompanhamento? Então, se dentro da mesma doença não existem dois pacientes iguais, quiçá a gente comparar diferentes doenças crônicas, né? São diferentes realidades, a gente precisa, por isso eu trago o olhar biopsicossocial. Onde esse paciente está inserido? Ele está numa comunidade? Ele está longe dos grandes centros? Ele trata perto de um centro de referência? Ele tem que cruzar a cidade? Ele tem que sair do trabalho e ter ali o abono do empregador? Ele tem que sair, cruzar São Paulo para de repente ir até o centro de referência tratar a própria condição? Ou ele tem que cruzar o estado? A gente conhece pacientes, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que estão ali no interior do Rio Grande do Sul e que pegam um ônibus uma vez por Sim. mês, porque tem que fazer o tratamento infusional e levam lá 350 quilômetros para chegar no seu centro de referência. Você ainda obrigar esse paciente a passar a cada 180 dias
já é um impacto muito maior, é um peso muito maior do que a própria doença já pode ser, a depender do nível socioeconômico, né, desse paciente. Então a gente não pode deixar de pensar que o SUS ele tem como um dos princípios básicos a equidade, né? E Sim. quando a gente pensa em equidade, a gente tem que pensar nas diferenças de realidade desses diferentes pacientes. E só assim a gente consegue, de alguma forma, mitigar, a meu ver, falhas, como a resolução determina que 180 dias são a parte obrigatória daquilo que ele tem que cumprir de uma forma recorrente. E você vê hoje na telemedicina, você vê ela como uma solução eficaz e de acesso à saúde para os pacientes que convivem com essas condições crônicas? A telemedicina ela é fundamental não só no acompanhamento, no monitoramento das Sim. pessoas que convivem com condições crônicas. Então eu, de novo, tenho esclerose múltipla, obviamente eu acabo tendo, por uma questão de privilégio, por uma questão de acesso à saúde, eu acabo tendo uma consulta médica com o meu médico a cada 180 dias. Mas esse mesmo médico atende no SUS e ele não consegue dar essa vazão para os pacientes, até porque o serviço ele se estrutura diferente. Não é um único médico, né? É um médico suportado por uma rede. Mas quando a gente pensa em esclerose múltipla, se o serviço não acompanha esse mesmo paciente, entre uma consulta e outra vai haver discordância de posicionamento de tratamento, porque é uma doença que evolui de uma forma muito individualizada. Então, se eu não tenho o histórico do paciente, muitas vezes eu vou ter um grande desafio de tentar tratar. No final das contas, a telemedicina ela é uma oportunidade de a gente continuar com o mesmo profissional de saúde, esse monitoramento, esse acompanhamento, para que não se perca esse histórico do paciente, para que não haja um intervalo entre a cada 180 dias eu passo com o médico. Puxa, imagina que lindo seria se eu continuasse tendo acesso durante esses 180 dias ao médico através da telemedicina, ao invés de ter acesso uma vez a cada 180 dias. Então aqui entra uma questão que é do monitoramento, que é da forma como a gente consegue, através da telemedicina, penetrar num cuidado integral desse mesmo paciente. Esse é a grande chave da telemedicina. Quando a gente pensa nesse médico a cada 180 dias, não necessariamente eu consigo garantir esse monitoramento. E você acha que esse deslocamento, né, que a pessoa teria que fazer, tá? Ela está em acompanhamento via telemedicina e ela tem que fazer o deslocamento dela aí presencial. Isso pode ocasionar uma falha de assistência, isso pode ocasionar uma não adesão desse paciente, uma não continuidade, justamente porque ele não consegue se deslocar para ir até lá e a telemedicina talvez, se ela continuasse por um ano, ou a depender do que o médico determine, né? Vamos supor que ele fale, eu quero a consulta presencial hoje, eu quero a consulta presencial daqui 2 semanas, ou daqui um ano, que seja, fazendo esse monitoramento. Você entende que se eu corto essa autonomia do médico, essa relação médico-paciente, e determino que o paciente e o médico se desloquem para cumprir essa obrigação, essa burocracia em 180 dias, isso pode ocasionar prejuízo na assistência desses pacientes? Sem dúvida há um prejuízo quando você determina que esse paciente ele tem que se locomover obrigatoriamente a cada 180 dias. Porque, de novo, eu volto na questão biopsicossocial. Vamos pensar agora em doenças raras. A Tá. esclerose múltipla é uma doença rara no Brasil, mas ela comete adultos jovens. Ou seja, eu falo por mim e falo pela minha própria condição. Mas vamos pensar em doenças que acometem crianças. Doenças raras, em 75% das vezes, acometem crianças. Crianças que muitas vezes não chegam a 5 anos de idade porque não têm acesso a tratamento, tá? Nesse impacto de doenças raras, tende a haver um acompanhamento mais próximo, porque a gente tem centros de referência. Mas o que a gente não percebe, não enxerga, é toda a estrutura que suporta esse paciente estar presente ali para fazer o Sim. tratamento. Que é a estrutura daquela mãe que tem que pedir uma licença do trabalho para poder acompanhar o filho, é a estrutura daquele pai que ao mesmo tempo é o único empregado dentro de casa que está sustentando toda essa rede que auxilia o filho. A gente não pode olhar para o paciente como o único impactado pela resolução, né? Nós temos que entender o quanto a resolução de que a cada 180 dias eu tenho que obrigatoriamente passar, a gente tem que entender o que está por trás disso. Já é uma carga tão pesada conviver com uma doença rara no Brasil, muitas vezes sem tratamento, muitas vezes tendo que ter tratamentos paliativos, Sim. tratamentos de reabilitação. Isso já tem uma carga tão pesada dentro da família, seja financeira, seja de estresse emocional mesmo. E aí você ainda tem que pegar aquele pai de família
que pega Sim. 3, 4 horas por dia de condução para poder trabalhar e sustentar a casa, porque ele é o único empregado, e você ainda diz que ele tem que avisar o empregador dele que ele vai pedir licença para acompanhar o filho a cada 180 dias ali na consulta. Não se trata de 180 dias, puxa, é pouco, são só 2 consultas por ano. Não se trata disso. Se trata de que além da consulta tem a reabilitação, além da consulta tem a ressocialização, porque a gente tem uma questão de exclusão das doenças crônicas e das pessoas que convivem com doenças crônicas. A gente tem um impacto no relacionamento daquele pai, daquela mãe, que estão ali cuidando e dando suporte para o paciente. Então, quando a gente fala de a cada 180 dias, queria reforçar que não é pouco, é muito, porque dentro do burden da doença, dentro da carga emocional da doença, já há muito que acontece que a gente ainda não sequer tem essa visão desse impacto dentro de casa, desse impacto no ambiente de trabalho. A doença ela impacta em todas as esferas da vida, não só a cada 180 dias. Ainda mais porque a gente está falando de um trabalhador formal, né? Que muitas vezes um atestado pode ajudar, né? A CLT está aí para ajudar, mas nós temos uma gama aqui no Brasil de pessoas que trabalham de uma forma informal. E ela ter que sair, ela perde o quê? A própria rentabilidade, né? Ela vai perder aquele dia de trabalho. Então, isso é muito importante. E considerando um contexto de outras áreas, inclusive, né, das questões de doenças crônicas, como a enxaqueca ou como a própria saúde mental, né? Pessoas com transtorno de pânico, muitas vezes, né, transtorno de ansiedade generalizada, também se enquadram nesse conceito. Então, essas pessoas que poderiam estar tratando de uma forma virtual, junto com um psiquiatra, tendo acesso a um psiquiatra, né, tendo acesso a um neuro, né, no caso da enxaqueca, enfim, elas passam também a ser obrigadas a encontrar com esse médico presencial, muitas vezes sem necessidade clínica. Isso, ao seu ver, também é algo problemático? Sobretudo isso é problemático, porque quando a gente pensa na questão da saúde emocional, a gente pode pensar como condição primária, mas a gente pode pensar como comorbidade de uma série de doenças que acabam te levando para esse lugar de depressão, desse lugar de ansiedade. Então, seja por condição primária, a saúde mental, ou secundária, fato é que existe todo um desafio, para além do que eu falo muito do biopsicossocial, existe um desafio mais inerente à pessoa, que é esse desafio do autocuidado, que muitas vezes fica de escanteio. O autocuidado, que é tão importante para que eu possa estar aqui falando com você hoje, mas, puxa, será que com uma carga maior de depressão, uma carga maior de ansiedade, será que eu exerço o meu melhor cuidado na minha doença primária, que é a esclerose múltipla? Essa correlação de doenças ela é importante para a gente entender que você obrigar o paciente a sair a cada 180 dias e passar com esse médico, você fecha os olhos para as condições que impactam a saída de casa. Sim. E aí nós estamos falando de uma das 5 principais causas de afastamento de trabalho e vai ser a principal causa de afastamento de trabalho no mundo, que é a depressão, a ansiedade, são as doenças de saúde mental. Essa pessoa ela sequer consegue trabalhar e a gente tem ainda que, para além disso, a cada 180 dias falar se é obrigado a passar com o seu médico. Médico esse que está todo mês acompanhando o paciente de casa. Né? Eu mesmo, eu convivo com diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado, Sim. eu trato há 5 anos e eu nunca estive presencialmente com a minha médica. Mas, de novo, esse é o lugar do psicossocial, é de um lugar muito privilégio, poder passar com uma profissional super competente, capacitada e que me acompanha, que monitora o desenvolvimento da minha saúde. Mas a gente não tem isso no Brasil. Lembrando que a grande maioria do cidadão brasileiro, ele está ali no SUS, ele usa o SUS 100%, ele não tem acesso à saúde privada. Né? Você usar o SUS 100% e fazer com que ele, dentro de vários impactos que essa pessoa já tem, seja na saúde emocional, seja nos desafios que está vivendo por afastamentos periódicos do ambiente de trabalho, vivendo o desafio ali no trabalho. Um impacto na relação companheiro-companheira ali, cuidando de um filho. E ainda assim, criar mais uma regra para esse paciente, sendo que ele poderia estar sendo acompanhado e suportado como eu. Lembrando que, assim, no final do dia, a telemedicina ela serve para democratizar o acesso à saúde. Né? Eu cito aqui como um privilégio poder acompanhar a minha psiquiatra há 5 anos online, mas, na verdade, essa é a grande beleza de poder democratizar o acesso à saúde, você trazer a telemedicina como aliado para acompanhar e monitorar esse paciente. Então, sobretudo doenças emocionais que têm essa correlação com condições crônicas de doença,
Puxa, é tão importante a gente olhar que a doença não se manifesta a cada 180 dias, ela se manifesta todo dia. E qual estrutura que você está dando para esse paciente todo dia ter um monitoramento próximo? Assim como eu tenho com a minha médica, a ponto Exato. de mandar um WhatsApp para ela e à tarde ela já me responder. Né? E a gente marcar uma consulta de encaixe ali porque eu não tô num dia bom, ou estou precisando, estou numa crise de pânico. Puxa, esse imediatismo do acesso adequado à saúde, é isso que a telemedicina Sim. oportuna, né, oportuniza. Então, acho que a gente tem que olhar que a doença ela não acontece a cada 180 dias, ela acontece todo dia. Eu digo que eu tenho uma condição crônica de doença e viver com uma condição como esclerose múltipla é viver no gerúndio. Eu tenho esclerose dormindo, eu tenho acordando, eu tenho passeando, eu tenho viajando. Em todos esses lugares eu tenho esclerose múltipla. Será que é só a 180 dias a cada 180 dias que eu vou manifestar a doença? Não. E aí, durante esses 180 dias, quem que vai dar esse suporte? É a telemedicina. Se ela dá suporte a cada 180 dias ou durante 365 dias do ano, por que estabelecer uma coisa que muitas vezes esse paciente não vai ter acesso ao mesmo profissional que está ali? Na Uhum. telemedicina, ele não vai ter acesso ao profissional físico, presencial. O mesmo, né? Pela forma que o SUS se estrutura, pelo encaminhamento do SUS, você vai na atenção primária e depois você vai nas maiores complexidades, você em algum momento você perde esse paciente, né? A telemedicina ela possibilita que você continue ali acompanhando e monitorando o estado de saúde do paciente Sim. em 365 dias do ano. De acordo com o prazo que o médico fixar ali, né? Porque Exatamente. ele melhor do que ninguém, ele vai conhecer o paciente, essa relação médico-paciente, ela é muito importante e ela mesma está prevista nas próprias resoluções, né? Nós temos lá a previsão de quão importante é ter essa relação médico-paciente. Se você faz essa obrigatoriedade, muitas vezes um médico que está em um estado não vai conseguir atender esse paciente em outro estado. Eu falo por mim, assim como você também tem o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, a minha médica não fica no estado de São Paulo. Então, ela me atende de forma virtual, minha psiquiatra, e me acompanha. Imagine se ela tem a obrigação, via conselho, de me levar ou vir até mim a cada 180 dias, isso já me gera mais ansiedade. Eu já te falo que eu já começo a falar, nossa, então peraí, eu vou ter que mudar de médico. E para mim não seria viável, por exemplo, ser atendida presencialmente por um outro médico, porque eu já criei uma relação médico-paciente com ela. Então, eu vejo um grande prejuízo em várias doenças, também na questão da saúde mental, mas acredito que todas as suas especialidades vão trazer uma questão relacionada a essa obrigatoriedade. Então, diante disso, você consegue estabelecer para mim, por exemplo, que o médico, então, ele estaria nesse papel central de conhecer o seu paciente e talvez de determinar o momento correto de trazer esse paciente para o presencial. Olha, eu preciso agora te analisar. Agora não tô aqui, tem uma limitação digital tecnológica, eu preciso vê-lo, preciso fazer um encaminhamento. Faria muito mais sentido o médico ter essa autonomia e talvez a resolução trazer recomendações de acordo com cada especialidade, diretrizes de boas práticas de acordo com cada patologia, de acordo com cada condição clínica. Isso talvez seria uma solução? A meu ver, seria a solução. Você deixar ao médico a possibilidade dele decidir em que momento que o paciente Sim. vai estar ali presencialmente. No final do dia, o que a gente espera é uma boa relação médico-paciente. Que essa relação seja suportada ao longo do tempo, não só a cada 180 dias. Mas, eventualmente, precisando de uma consulta Sim. presencial, aí sim, né, a gente começa, então, a deixar que o próprio médico e o paciente decidam juntos o momento disso acontecer. Novamente, nós estamos falando de equidade no SUS, porque eu tenho essa facilidade de falar com o meu médico e falar, olha, Sim, exato. eu estou precisando de uma consulta presencial. Né? Mas, ao mesmo tempo, pela minha rotina de vida, muitas vezes ou ela é online ou ela não é, que é o caso da minha psiquiatra. Sim. Em 5 anos eu nunca precisei estar presencialmente. Até que 3 meses atrás eu tive uma situação de burnout e aí sim, foi a primeira vez que eu fui na minha psiquiatra. Então, eu acho que quando eu cito equidade é você ter acesso ao melhor juízo de valor e necessidade que o médico estabelece nesse trato do paciente, ele perceber e falar, puxa, agora eu preciso que você esteja aqui. Né? Você acreditar ao médico aquilo que já, para mim, é intrínseco, que é a capacidade de avaliar a situação e determinar se eu preciso que o paciente esteja ou não presencial ali para a gente fazer esse melhor monitoramento. Trata-se mais então de uma educação médica, né? Uma educação relacionada a como lidar e saber fazer uma boa anamnese, saber fazer uma boa relação, saber fazer uma boa análise do modo virtual, do que propriamente fazer um engessamento de todas as condições dentro de um mesmo artigo, colocando todo mundo no mesmo balaio, né? Como você Uhum. mesmo trazendo aí
talvez limitações e até restrições de acesso. Porque até trazendo uma frase, né, da doutora que eu entrevistei na semana passada, a Mônica Molina, ela falou assim: a gente está num momento do SUS, vamos falar da psiquiatria, que seja o caso, que eu comparo a telemedicina com nada. Hoje, o paciente, ele tem o transtorno de ansiedade, ele tem a síndrome do pânico, muitas vezes o burnout, a depressão, e ele não tem nem acesso a ser diagnosticado pelas filas, ou porque não consegue se deslocar, e a telemedicina poderia ser o quê? Uma alternativa de ampliação de acesso. Então, eu comparo a telemedicina com nada. Eu não comparo a telemedicina com o presencial, né? Obviamente. Nesse caso, a gente está comparando com nada. Ou eu tenho ela, ou eu não tenho acesso. E você trazer limitações a ela deveria minimamente ser muito bem justificado e com relatórios de impactos muito bem fundamentados, que eu acho, entendo que não é o caso. Quando eu trouxe o conceito de equidade aplicado ao SUS, no final, essa médica foi muito feliz na comparação, porque é isso que eu trago. Quando eu imagino equidade, telemedicina e a resolução, eu tenho para mim que a resolução ela vai afastar esse paciente daquilo que é o ideal, que é a gente ter equidade no SUS. Justamente porque ou é telemedicina ou é nada. Esse paciente ele já se perde no sistema. Né, entre os encaminhamentos de atenção primária, secundária, terciária, ele se perde no sistema. E esse paciente ele não tem só um diagnóstico de depressão. Ele tem depressão, ele tem obesidade e esclerose múltipla. A gente tende a cuidar de doenças que parecem mais complexas e deixar de olhar para além da doença para o paciente. Então, puxa, esclerose múltipla é uma doença complicada, hein? É. E ela, em 75% das vezes, desencadeia crises de ansiedade por uma série de manifestações da própria condição. Puxa, eu já tenho que passar com o meu neurologista, agora eu vou ter que passar com um psicólogo, vou ter que passar com um psiquiatra. A gente está, cada vez que a gente faz isso, a gente está afastando esse paciente da possibilidade de ter acesso à saúde. Pensando que eu sou privilegiado e tenho uma consulta particular a hora que eu quiser. Sim. Mas pensando que muitas vezes aquela pessoa não tem condições de ter acesso a uma consulta a cada 180 dias, pensando em termos de SUS, a telemedicina democratiza, mas principalmente possibilita acesso à saúde. Essa é a grande questão. A gente pensa que o acesso à saúde vai se dar dentro do consultório, quando a gente já sabe, não existe educação em saúde no Brasil. Eu, quando fui diagnosticado com esclerose múltipla, eu perguntava assim, por que eu com esclerose múltipla? Eu comia fígado que minha mãe mandava para ficar forte, eu comia espinafre que minha mãe mandava para ficar forte. A gente não tem educação em saúde. A gente é criado para associar que saúde é ausência de doença, mas não é. Então pensa esse paciente, essa pessoa que tem esse olhar de que a esclerose múltipla, a obesidade, a asma, a DPOC são de fato o principal ponto de prejuízo no cuidado, no autocuidado, na qualidade de vida, associa isso a um distanciamento desse paciente ao profissional de saúde quando a gente estabelece só a via presencial. Muito pelo contrário, quando você pensa na via online da telemedicina, a gente consegue possibilitar acesso de uma forma democratizada, de uma forma simples, muitas vezes barata, sem custo, e sem impacto no dia a dia ali daquele núcleo familiar. Perfeito, Gustavo. Sem palavras, queria muito te agradecer por toda essa disponibilidade, por toda essa experiência, essa genialidade. A primeira vez que eu conversei com você, eu já falei, nossa, ele é realmente genial. E pelo trabalho, né, o maravilhoso trabalho que você desenvolve aí para todos esses pacientes, que com certeza precisam muito de você. Muito obrigada, a gente fica aí no aguardo de abrir esse diálogo com os conselhos de medicina, justamente para ver se a gente tem o quê? Uma abertura Uhum, para conversar e entender todas as vertentes além da classe médica, uhum. justamente para trazer acesso à saúde, que com certeza o conselho tem total condição de entrar e talvez aí atualizar e trazer mais subsídios técnicos para a gente continuar essa discussão. Meu muito obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço.